Clarice Lispector, uma escritora literária do Brasil. O que representa Clarice Lispector para mim, na minha vida? Clarice começou a escrever aos 7 anos. E ela, com 7 anos, já escrevia coisas muito profundas. Ela convivia com a doença da mãe. A mãe tinha uma doença, o qual fez ela parar de andar. E a Clarice vivenciou essa infância com a mãe, acamada, com problemas de saúde. E ela passava isso para o papel, para a escrita, todos esses sentimentos, todas as suas tormentas, as suas dificuldades emocionais. E quando você vai ler a Clarice, você vê a importância que ela dá para o eu e o outro. Quem sou eu diante do outro? Então a Clarice, ela é uma mulher muito profunda. Ela faz muita análise do cotidiano e passa isso para a escrita. E eu admiro muito a Clarice, porque eu acho que passar seus sentimentos, suas tormentas, as suas sombras, as suas dificuldades emocionais para a literatura, para a escrita, eu acho isso um processo assim doloroso, mas ao mesmo tempo que expurga, é um libertar, é algo que você... é uma leitura tridimensional, transcendental, que muitas pessoas vão ler, independente da época, e vão acessar coisas muito profundas, muito profundas. E muitas pessoas vão se identificar com a escrita de Clarice. E eu me identifiquei, porque é tão bom a gente ver um escritor que fala das nossas demandas emocionais, das nossas dificuldades emocionais. E eu diria que Clarice é muito terapêutica, assim, ela vai na veia, ela vai aonde precisa ir e aonde a gente precisa olhar. E Clarice, para mim, é uma mulher extraordinária, uma mulher genial. Clarice, ela veio para o Brasil com 2 anos de idade. Só que até chegar aqui no Brasil, a família dela era judia. Eles foram perseguidos. Então eles passaram por várias cidadezinhas até conseguir pegar um navio para chegar até o Brasil. E chegando no Brasil, eles foram parar no Nordeste. Então, assim, a Clarice se viu saindo da Europa de um frio e de repente chegando aqui com 2 anos de idade, num calor do Nordeste, aonde ela menciona muito nas leituras dela que ela é apaixonada pelo Nordeste. Foi uma época muito feliz da vida dela, na infância. E a Clarice é uma mulher que, ao mesmo tempo, essas tormentas dela tá muito relacionado a não ter um lugar de pertencimento. Porque ela, no trajeto da barriga da mãe dela, até esses 2 anos chegar no Brasil, eles passaram por várias cidades, por vários locais. Então, assim, ela nasceu num local, mas ela estava de passagem e veio para o Brasil. Então, essa necessidade de não pertencimento da Clarice, ela coloca muito também profundamente nas suas obras. Então isso é profundo. Isso, quando você vai ler as obras de Clarice, você vê essa necessidade que ela tem de pertencer, mas não sabe de onde ela é de pertencimento. Mas ela sempre fala que ela é brasileira. Ela sempre falou que ela é uma escritora brasileira. E a Clarice é maravilhosa, gente. A Clarice foi uma das mulheres, uma das primeiras da sala de prestar faculdade de Direito, estudar Direito. E aí ela conheceu o marido dela, que era diplomata, eles foram viajar pelo mundo inteiro, então ela teve a oportunidade de conhecer muitos países. Só que ao mesmo tempo sempre com aquela questão, né, existencial, tipo, quem sou eu sem essas pessoas, sem estar morando nesses lugares e com a minha escrita.
Então a Clarice ela é genial porque aonde ela estava ela conseguia passar isso tudo para escrita, todas as suas angústias, tudo para escrita. E cada pessoa que lê Clarice entende, conecta com essas mazelas humanas. Todos nós humanos temos essas dificuldades emocionais. E Clarice vai nesse lugar. Ela sempre foi nesse lugar. Então, assim, a sua obra vai perpetuar. A sua obra vai ser passada de geração para geração. Transcendental. Porque uma pessoa como maravilhosa. Gratidão, Clarice Lispector, por todas as suas obras. Meu nome é Elaine Carvalho, eu sou filha de Maria da Glória Carvalho e Domingos Carvalho, sou moradora de Osasco. Meus pais vieram, meu pai veio da zona rural de Minas Gerais, minha mãe veio do Nordeste, do sertão, do Ceará, e ambos se conheceram aqui em Osasco e constituíram família e casa aqui em Osasco. E eu nasci aqui em Osasco. Eu sou apaixonada por arte. Aos meus 7 anos, eu já pedi para minha mãe me colocar na aula de dança, porque já era uma linguagem que falava comigo, uma arte que sempre eu fui apaixonada. E depois, sempre muito contato, assistindo muito filme, cinema, depois muito contato com música, né? Porque música é minha paixão também. E aí, mais pra frente, eu fui estudar teatro. Eu fui estudar teatro em São Paulo, com uma professora fantástica, que é a Patrícia Guilford, que ela tinha uma companhia de teatro, Variedades de São Jorge, e fazia muito teatro de rua. E ali eu pude ter muita experiência. Estudar com essa professora foi fantástico, porque eu tive muita experiência de teatro de rua. E é uma linguagem totalmente diferente fazer teatro na rua. E depois eu vim estudar com a professora de teatro e diretora de teatro, Ana Flávia Crispiniano. Ela também fazia teatro de rua, mas também fazia muito teatro, o convencional, teatro italiano. E ela tinha uma didática maravilhosa, né? Ela estudou na USP, a formação dela era na USP, estudou na ECA. E as aulas dela eram incríveis, eu pude aprender muito com ela. Aí que o contato foi muito forte. E de lá pra cá, assistindo muito teatro, consumindo muito teatro, vivenciando muito teatro. E é uma arte que fala muito comigo, é uma arte que me despertou, que me transcendeu. E assim como me despertou, pode despertar isso nas pessoas. Então eu acredito nesse poder da arte, da cultura, para transformar as pessoas. Trazer essas pessoas para um momento de reflexão, de despertar e de se autoconhecer. Eu acho que o teatro ele fala com você uma linguagem de autoconhecimento, de auto se conhecer. Então, assim, eu sou apaixonada por teatro. Eu pude aqui na cidade de Osasco conhecer uma companhia de teatro, a Companhia Teatro dos Ventos, aonde eu pude trabalhar com eles, fazer várias apresentações junto com eles. Isso foi muito gratificante, acessar a arte aqui em Osasco. E eu quero que cada vez mais tenha muita arte em Osasco, que tenha iniciativas públicas, que incentive o artista do local, que incentive a arte no local, que levem a arte para as escolas. E que esse foi o meu grande aprendizado, né? Conectar as crianças, né, com a arte. Crianças de todas as idades, a gente fez apresentações em creches, em ONGs,
desde do primeiro grau até o segundo grau. Então, assim, é lindo. É lindo poder levar arte para as pessoas que não têm acesso. E é isso. A minha paixão pela arte, ela é envolvente, transformadora, e eu acredito no mundo melhor através da arte. E na pandemia foi a arte que tirou as pessoas de um estado que foi muito difícil, a gente não sabia o que ia acontecer. Foi um estado muito pesado para todo mundo, e aí as pessoas foram buscar esse abrigo, esse acolhimento na arte, nos cinemas, na música, e é isso. Eu acredito na arte, muito na arte. Meu nome é Elaine Carvalho. Leitura do livro Um Sopro de Vida, Clarice Lispector. Para Clarice Lispector, minha amiga, Um Sopro de Vida seria o seu livro definitivo. Iniciado em 1974 e concluído em 1977, às vésperas de sua morte. Este livro, de criação difícil, foi no dizer de Clarice, escrito em agonia, pois nasceu de um impulso doloroso que ela não podia deter. Simultaneamente à sua criação, ela escreveu neste período A Hora da Estrela, a sua última obra publicada. Durante 8 anos convivi com Clarice Lispector, participando do seu processo de criação. Eu anotava pensamentos, datilografava manuscritos e, principalmente, partilhava dos momentos de inspiração de Clarice. Por isso, me foi confiada por ela e por seu filho Paulo a ordenação dos manuscritos de Um Sopro de Vida. E assim foi feito. Olga Borelli. Um sopro de vida. Isto não é um lamento. É um grito de ave de rapina, irisada e intranquila. O beijo no rosto morto. Eu escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém. Provavelmente a minha própria vida. Viver é uma espécie de loucura que a morte faz. Vivam os mortos, porque neles vivemos. De repente, as coisas não precisam mais fazer sentido. Satisfaço-me em ser. Tu és? Tenho certeza que sim. O não sentido das coisas me faz ter um sorriso de complacência. De certo, tudo devo estar sendo o que é. Hoje está um dia de nada. Hoje é 0 hora. Existe por acaso um número que não é nada? Que é menos que 0? Que começa no que nunca começou? Porque será? Sempre era? E era antes de sempre?
Ligo-me a esta ausência vital e rejuvenesço-me todo. Ao mesmo tempo, contido e total. Redondo, sem início e sem fim. Eu sou o ponto antes do zero e do ponto final. Do zero ao infinito, eu vou caminhando sem parar. Mas ao mesmo tempo, tudo é tão fugaz. Eu sempre fui imediatamente, não era mais. O dia corre lá fora, à toa, e há abismo de silêncio em mim. A sombra de minha alma é o corpo. O corpo é a sombra da minha alma. Este livro é a sombra da minha alma. Peço venia para passar. Eu me sinto culpado quando não vos obedeço. Sou feliz na hora errada. Infeliz quando todos dançam. Me disseram que os aleijados se rejubilam, assim como me disseram que os cegos se alegram. É o que os infelizes se compensam. Nunca a vida foi tão atual como hoje. Por um triz é o futuro. Tempo para mim significa desagregação da matéria. O apodrecimento do que é orgânico. Como se o tempo tivesse como um verme dentro de um fruto e fosse roubando este fruto toda a sua polpa. O tempo não existe. O que achamos de tempo é movimento de evolução das coisas. Mas o tempo em si não existe. Ou existe imutavelmente e nele nos transladamos. O tempo passa depressa, demais, e a vida é tão curta. Então, para que eu não seja engolido pela voracidade das horas e pelas novidades que fazem o tempo passar depressa, eu cultivo um certo tédio. Degusto assim cada detestável minuto. E cultivo também o vazio do silêncio da eternidade da espécie. Quero viver muitos minutos, num só minuto. Quero me multiplicar para poder abranger até as áreas desérticas que dão a ideia de imobilidade eterna. Na eternidade não existe tempo. Noite e dia são contrários, porque são o tempo e o tempo não se divide. De agora em diante, o tempo vai ser sempre atual. Hoje é hoje. Espanto-me, ao mesmo tempo desconfiado, por tanto me ser dado. E amanhã eu vou ter de novo um hoje. E há algo de dor por urgência em viver o hoje. O paroxismo da mais fina e extrema nota de violino insistente. Mas ao hábito, e o hábito, anestesia. O aguilhão de abelha do dia florescente de hoje, graças a Deus,
eu tenho que comer. O pão nosso de cada dia. Eu queria escrever um livro, mas onde estão as palavras? Esgotaram-se os significados. Como surdos e mudos, comunicamo-nos com as mãos. Eu queria que me dessem licença para eu escrever ao som arpejado e agreste a sucata da palavra. E prescindir de ser discursivo. Assim, poluição. Escrevo ou não escrevo? Saber desistir? Abandonar ou não abandonar? Esta é muitas vezes questões para um jogador. A arte de abandonar não é ensinada a ninguém. E essa está longe de ser a rara situação angustiosa que eu devo decidir se há algum sentido em prosseguir jogando. Serei capaz de abandonar nobremente? Ou sou daqueles que prosseguem teimosamente, esperando que aconteça alguma coisa? Como? Digamos, o próprio fim do mundo? Ou seja lá o que for, como a minha morte súbita, hipótese que tornaria supérflua a minha desistência? Eu não quero apostar corrida comigo mesma. Um fato. O que é que se torna fato? Devo me interessar pelo acontecimento? Será que desço tanto a ponto de encher as páginas com informação sobre os fatos? Devo imaginar uma história ou dou largas aspirações caóticas? Tanta falta de inspiração? E quando vem a verdadeira, eu não tomo conhecimento dela? Será horrível demais querer se aproximar dentro de si mesmo do límpido eu? Sim. E é quando eu passo a não existir mais e não reivindicar nada. Passo a fazer parte da árvore da vida. E por isso que luto por alcançar. Esquecer-se de si mesmo e, no entanto, viver tão intensamente.
sopro de vida. Um sopro de vida.